Olá, pessoal. Sou a professora Patrícia, de Física, e esse vídeo será sobre a Lei Geral dos Gases. Vamos entender o que é isso. Bom, os gases. Quando a gente trabalha com gases, cada gás tem um comportamento específico, tem características específicas. Mas, quando a gente trabalha esse assunto, geralmente a gente trabalha com gases ideais ou gases perfeitos. Ou seja, são gases que, quando eles estão a baixas pressões, a gente abaixa a pressão desse gás e altas temperaturas e aumenta a temperatura dele, a gente vai ter o que a gente chama de gases ideais ou perfeitos. Ou seja, os gases vão se comportar de maneiras semelhantes. Eles vão ter comportamentos bem semelhantes, bem parecidos, características parecidas e se comportarem da mesma forma. Por isso que quando a gente está trabalhando com exercícios assim, de vez em quando aparece lá, um gás ideal, um gás perfeito. Mas só o que a gente precisa entender é que esses gases são os mesmos gases normais que a gente já, entende no nosso dia a dia, um gás oxigênio, um gás nitrogênio, mas que ele está a uma pressão um pouco mais baixa e uma alta temperatura, para ele poder se comportar de uma maneira específica para o nosso trabalho. E a gente vai ter três grandezas que caracterizam os gases. Sempre que a gente trabalhar com gases, a gente vai trabalhar com pressão, volume e temperatura. A pressão ela pode aparecer na unidade de medida ATM, ou seja, atmosfera, tá? Então, se aparecer um gás sobre a pressão de 2 atmosferas ou 2 ATMs, é só a unidade de medida de pressão. Ou ainda pode aparecer em milímetros de mercúrio, tá? mmHg, milímetros de mercúrio, também é outra unidade de medida de pressão. Pode ser lá, um gás a 760 milímetros de mercúrio. Quer dizer, essa é a pressão do gás. Volume. O volume pode aparecer em litros, né, o símbolo L, ou em mililitros, ml, certo? Esses dois a gente também já está acostumado no nosso dia a dia, certo? E a temperatura? Temperatura sempre vai estar em Kelvin, sempre. Tá? Quando a gente trabalha com gases, a gente sempre trabalha com a temperatura em Kelvin. Mas lá no exercício a temperatura apareceu em Celsius. E aí, antes de aplicar na nossa equação e fazer algum cálculo, a gente tem que transformar para Kelvin. E como é que a gente transforma a temperatura de Celsius para Kelvin? Vamos lembrar? A gente tem que, para transformar de Celsius para Kelvin, a gente tem que pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Na realidade é 273,15, mas para fins didáticos, a gente arredonda para 273. Então, sempre que a temperatura aparecer em Celsius, a gente vai pegar esse valor, somar com 273, e aí a gente usa esse resultado lá no nosso cálculo, certo? Então, vamos para o próximo. Vamos para a Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases envolve pressão, volume e temperatura. E aí a gente tem uma igualdade que vai separar o estado inicial, ou seja, o antes da transformação, e o estado final, ou seja, depois da transformação ou de alguma mudança que aconteceu com esse gás. Por isso que aqui a gente tem pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura inicial, certo? Então, antes da igualdade antes o início, o estado inicial do gás, depois da igualdade, o estado final do gás, depois de ter sofrido alguma mudança. Vamos lá. Aí,
a gente tem algumas transformações específicas que podem ocorrer com esse gás. Pode acontecer uma transformação geral, onde vai mudar todas as 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Isso seria uma transformação geral do gás, onde muda tudo. Mas a gente tem 3 transformações específicas que podem ocorrer, que são o que a gente chama de transformação isotérmica. Iso significa igual. Térmico vem de temperatura. Então, isso quer dizer que nessa transformação a gente tem uma temperatura igual. Ou seja, a temperatura é a mesma. É uma mudança em que ocorre na mesma temperatura. Então, se a temperatura é a mesma, só o que vai mudar vai ser a pressão e o volume. Então, nessa transformação, pressão e volume mudam, temperatura não. E aí, quando a gente entra na nossa equação geral, ó, P vezes V sobre T inicial igual P vezes V sobre T final, a gente vai perceber que a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Se esses dois valores vão ser iguais, na hora da gente fazer o nosso cálculo, a gente vai ver que esses valores vão se anular, porque eles vão ser iguais, então a gente vai poder cortar eles. Resumindo, quando a gente trabalhar com uma transformação isotérmica, onde a temperatura não muda, a gente pode simplificar a nossa equação. A gente pode trabalhar com ela só assim, sem a temperatura. Só pressão vezes volume iniciais igual a pressão vezes volume finais. Porque a temperatura não vai fazer diferença, não vai mudar. E aí, na nossa segunda transformação, a gente chama de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Ó aqui a nossa dica. Iso igual, volumétrica, volume. Então, nesse caso aqui, vai ser com o mesmo volume. Aqui é o volume que não muda. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa ali. A gente pode pensar, né, da mesma forma. A gente tem a nossa equação geral, onde tudo muda. Mas, se o volume não mudar, se o volume for o mesmo, a nossa equação a gente pode anular os dois volumes, porque ele não muda. E aí, o que vai sobrar? PI sobre TI igual a P sobre T. Ou seja, sempre que a gente estiver trabalhando em algum exercício em que o volume não muda, a gente pode trabalhar com a equação simplificada aqui, ó. Deixa até eu destacar. Então, agora, uma terceira transformação pode acontecer. É a transformação isobárica. Iso igual, bárico vem de pressão. Quer dizer que aqui a pressão é a mesma antes e depois da mudança. E aí, da mesma forma que a gente fez antes, a gente pega a nossa equação geral e vê. Se a pressão não vai mudar, se a pressão é a mesma antes e depois, a gente pode simplesmente tirar ela do nosso cálculo. E aí, o que sobra? VI sobre TI igual a V sobre T. E aí, a gente pode usar essa equação simplificada. Ah, professora, mas se eu não lembrar disso aqui e quiser usar a equação geral? Ó, eu esqueci disso aqui e quero usar a equação geral e usar todos os valores. Pode usar, não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Tu só vai usar números a mais, tu só vai fazer cálculos a mais, mas vai chegar no mesmo resultado, tá? Essa ideia de simplificar as equações é só para facilitar um pouquinho o cálculo, tá? Certo? Vamos então continuar na sequência. Vamos ver um exemplo para a gente entender como é que faz esses cálculos. Agora sim, ó. Um gás sob pressão de 3 atm ocupa o volume de 20 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Aí determine o volume ocupado a 127 graus Celsius sob a mesma pressão. Então, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Lá no enunciado, ele dá todas as informações do gás em um certo momento.
Aí depois ele pede para determinar quando tem alguma mudança. Ó, o que mudou aqui? Antes a temperatura era 27 e aqui a temperatura passou a 127. Então teve mudança. Então, se teve mudança, a gente já determina dois estados do gás. O estado inicial, que está sendo dito aqui no enunciado, e o estado final, que aqui a questão A, a letra A, está trazendo. E aí a gente pode tirar os dados, ó. Eu vou colocar aqui os dados antes, os dados iniciais. É pressão 3 atm, ó. P inicial 3 atm. Vamos colocar aqui. Ocupa o volume de 20 litros. Vamos colocar aqui também. É o inicial, porque está lá no nosso enunciado antes de sofrer a transformação. 20 litros. Aí a temperatura de 27 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mas, vamos lembrar, a gente usa a temperatura... Vamos lembrar aqui tudo, ó, pra gente ver se tá tudo dentro do padrão. Pressão em atm, tudo bem, a gente pode usar pressão em atm. Volume em litros, tudo bem, a gente usa em litros. Temperatura tá em graus Celsius, mas a gente tem que usar a temperatura em Kelvin. E como é que a gente faz para transformar de Celsius para Kelvin? A gente tem que pegar o volume em Celsius e somar com 273. Então, aqui a gente vai pegar esse, ó, deixa eu fazer aqui do ladinho. Aqui, para transformar para Kelvin, a gente tem que pegar o C e somar com 273. Então, vamos lá. Nosso C aqui é 27 graus, mais 273. Isso nos dá um total de 300 Kelvin. Então, aqui... a temperatura inicial que a gente vai usar vai ser 300 Kelvin e não o 27, certo? Então, vamos lá. Tá ali o antes. Vamos tirar os dados do depois, antes da gente fazer a conta. Agora, vamos ler a questão, né? Porque no enunciado a gente tirou os dados de antes. Agora, vamos lá. Determine o volume ocupado. Ó, determine o volume. Então, isso quer dizer que o nosso... Opa! Isso quer dizer que o nosso volume a gente não tem. O volume ocupado a 127. Ó, não disse o que é, mas tá aqui a unidade de medida, 127 graus Celsius. Isso quer dizer temperatura. Então, a nossa temperatura, 127. Sob mesma pressão. Mesma pressão, mesma pressão quer dizer que a nossa pressão inicial era 3, então a nossa pressão final também será 3. Mas, se ele está dizendo sob a mesma pressão, para facilitar o nosso cálculo, a gente pode simplesmente cortar a pressão da nossa conta, do nosso cálculo. A gente pode usar a equação de uma maneira mais básica. Quem usar a equação normal, de modo geral, e colocar 3 e 3, vai ter o mesmo resultado. Mas, para facilitar, a gente pode simplesmente tirar a pressão fora e ficar só com VI sobre TI igual a V sobre T. Certo? Mas, antes de partir para a nossa equação, o que está faltando? Olha só aqui de novo a temperatura em Celsius. O que a gente tem que fazer? Transformar para Kelvin. E para isso a gente tem que fazer o valor em Celsius, 127, mais 273. Isso vai nos dar um valor de 400 Kelvin. Quer dizer que aqui a gente vai usar o 400 Kelvin na nossa conta, certo? Então, agora vamos fazer a nossa conta. Deixa eu colocar aqui. Olha só. A gente já tirou os dados antes e depois, então agora só falta a gente colocar no nosso cálculo. A gente já viu que, como a pressão é a mesma, a gente pode usar a fórmula
mais básica, né? A forma um pouquinho melhor para a gente calcular. VI sobre TI igual a V sobre T. Vamos lá. VI, volume inicial, 20 litros, tá aqui. Temperatura inicial, não é o 27, e sim o 300 Kelvin. Volume final, é o que a gente quer achar, né? Olha aqui. Então, deixa como V. Dividido por a temperatura final, 400 Kelvin. E agora? Agora a gente chegou numa divisão de frações. Só o que a gente tem que fazer, como não dá para mudar nada, a gente até pode tentar dividir aqui e vai dar um número com vírgula, mas vamos pelo mais básico. Divisão de frações, a gente multiplica cruzado. Eu gosto sempre de começar pela letra, né? Então, a letra tá aqui, vamos começar pela letra. 300 vezes V. Não dá de fazer, é uma letra vezes um número. Se não dá para fazer, a gente só repete. 300 vezes V. Agora, vamos para o outro lado. 400 vezes 20. Ó, vou colocar aqui passo a passo. 400 vezes 20. Vamos lá. Letra e número não dá para fazer. Repete. 400 vezes 20, 8.000. Vamos aqui do lado. O número está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. Então, vai sobrar V igual a 8.000. O 300 que estava multiplicando vai passar para baixo, dividindo. Tá aqui. E aí, a gente vai ter 8.000 dividido por 300. E 8.000 dividido por 300 vai dar um número quebrado, não tem problema. Vai dar 26,6666. Dá pra gente usar 26,6 litros. Ou 0,7, se arredondar, não tem problema. O que a gente tem que se atentar aqui? A gente está procurando volume. E lá no começo, lá no volume inicial, a gente usou o volume em litros. Isso quer dizer que aqui na resposta o nosso volume também vai dar em litros. Se lá no começo tivesse 200 mililitros, 200 ml, por exemplo, não tinha problema, a gente não precisava transformar nada. A gente podia deixar como ml aqui. A única diferença é que no final o nosso resultado seria em ml também. Aqui a pressão. Tá em atm no começo. No final também tá em atm. Então não tem problema, a gente pode usar esses valores sem substituir nada. Sem transformar nada, porque os dois estão iguais, o antes e o depois estão na mesma unidade de medida. Agora, se antes estivesse em atm e aqui depois em milímetros de mercúrio, aí a gente ia ter que cuidar. Não dá para usar antes uma unidade de medida e depois uma outra unidade totalmente diferente. Aí a gente ia ter que fazer uma transformação de unidades de medida, certo? A mesma coisa com o volume. Se antes tiver um volume em litros e depois em mililitros, daí a gente tem que transformar um dos dois para os dois ficarem iguais, certo? Então, voltando aqui, como antes a gente tinha um volume em litros, depois a gente obteve o resultado com o volume também em litros. Então, mudando aqui, sob a mesma pressão e mudando a temperatura, o volume também mudou. O volume aumentou de 20 litros, o volume do gás foi para 26,6 litros. Essa é a nossa resposta da letra A. Vamos para a letra B. Aqui, eu vou deixar o enunciado aqui, para a gente poder ver. Ó, de novo, o enunciado vai ser o mesmo para a letra B. Isso significa que os dados iniciais serão os mesmos. Então, a gente pode usar os mesmos dados iniciais, que é a pressão inicial 3 atm, volume inicial 20 litros e a temperatura inicial 27 graus Celsius, que a gente viu que é, na verdade, em Kelvin, 300 Kelvin. Opa, 300 Kelvin. Aqui, tá? Como é um exercício, né, letra A, B e C, e no enunciado a gente viu que tá os dados do início, a gente vai usar o mesmo enunciado para todos.
por isso que a gente só repetiu aqui os dados iniciais, tá? Reforçando. Agora, os dados finais, no final da transformação, depois de alguma mudança. Vamos ler a letra B. Determine a pressão que o gás exerce. Olha só, determine a pressão. Isso quer dizer que a pressão final a gente já não tem. A 27 graus Celsius. Então, temperatura 27 graus Celsius. Olha só, vamos perceber uma coisa. A temperatura inicial era 27. A temperatura final também está 27. O que isso quer dizer? Mudou a temperatura ou não mudou? Não, se antes era 27 e depois também é 27, a temperatura foi a mesma. Quer dizer, o exercício usou uma outra forma para mostrar que a temperatura não mudou. Ele não usou ali a mesma temperatura ou transformação isotérmica. Não, ele simplesmente só jogou o mesmo valor ali, de antes e depois. Aí nós, como estamos ligados, analisamos que é o mesmo valor. Então, isso quer dizer que é uma transformação isotérmica e a gente pode simplificar a nossa equação de novo, para facilitar a nossa vida, certo? Então, aqui a gente já viu que a gente pode cortar a temperatura do nosso cálculo, que vai facilitar. E aí, vamos continuar lendo. Com um volume de 40 litros, ó. Agora, o volume mudou para 40 litros. Agora sim, a gente pode começar o nosso cálculo. De novo, reforçando. Como a gente viu que a temperatura não mudou, simplificando a equação, a gente simplesmente tira a temperatura de baixo, ó. Simplesmente corta a temperatura, faz só com o que sobra. Só sobra a parte de cima, pressão vezes volume. Então, vamos para o nosso cálculo aqui. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão vezes volume finais. Pressão inicial, 3. Volume inicial, 20 litros. Pressão final, não temos, continua como letra. Volume final, 40 litros. E agora, para a gente resolver? Vamos começar com a multiplicação, o que dá para fazer. O que dá para fazer é multiplicar esses dois números aqui. 3 vezes 20, 60. Igual, letra e número, só repete. Quem tá junto com a letra vai passar dividindo. Então, a gente vai ter pressão de um lado, número, né, o 60 de outro, e o 40 que estava junto com a pressão, junto com a letra, ele vai passar para baixo, dividindo. Ó, o número que tá junto com a letra é que vai para baixo, dividindo. Então, a gente vai ter 60 sobre 40, que nos dá 1,5. Ah, e qual é a unidade de medida? Vamos ver lá no começo. Lá no começo, a gente usou a pressão em ATM. Então, aqui no final, nós teremos a pressão em ATM, atmosferas. Ó, a pressão diminuiu, caiu pela metade. Essa é a nossa resposta. Vamos para a letra C, para a gente ver o que acontece. Na letra C, ó, deixei o mesmo enunciado, porque é A, B e C, o enunciado faz parte das 3 questões. E a gente viu que no enunciado estão os dados iniciais, os dados de antes, do início. Então, vamos lá, repetir novamente para a gente poder fazer a conta. Antes de ler a letra C, vamos repetir os dados lá para a gente não se perder. Pressão inicial, 3 atms. Volume inicial, 20 litros. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, que a gente fez o cálculo e viu que em Kelvin é 300 Kelvin. Tá aqui. Agora, os dados depois. Os dados finais. Em qual temperatura, ó, determine em qual temperatura. Determine a temperatura. Então, é a temperatura que a gente vai procurar aqui. Em qual temperatura o volume de 15 litros? Opa, ele deu aqui que o volume final ficou em 15 litros. Do gás, exerce a pressão de 5 atms. Opa, pressão 5 atms. Vamos comparar o antes e o depois, que eu já posso tirar. Vamos comparar o antes e o depois.
Antes a pressão era 3, agora pulou para 5. Antes o volume era 20, agora pulou para 15. E ele pede a temperatura, quer dizer, a temperatura vai mudar também ou não, não sabemos, ele está pedindo para a gente encontrar. Isso quer dizer que todas as 3 variáveis mudaram, né? A gente tem uma transformação geral. Então, se a gente tem uma transformação geral, a gente não pode mais usar essas simplificações. A gente tem uma transformação em que todos os itens mudaram. Se todos os itens mudaram, nós vamos usar a equação geral, a equação normal, sem simplificar nada, com todos os itens ali. Então, vamos lá. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, igual a PVT final. Pressão inicial, 3. Volume inicial, 20. Dividido por temperatura inicial, 300. Agora, pressão final, 5 vezes volume final, 15. Temperatura final, T. E agora, como é que a gente procede? Como é que a gente continua? Deixa eu pegar aqui outra folha pra gente continuar, ó. Deixa eu ajeitar aqui. E agora, como é que a gente procede? Aqui em cima a gente tem multiplicação, ó. Então, vamos começar com essa multiplicação. 3 vezes 20, 60. Dividido por 300. Vamos repetir. A gente já fez a parte de cima, repetimos o resto. Aqui, igual, né? Aqui desse outro lado, também tem a multiplicação que dá pra fazer. 5 vezes 15, 75. Dividido por T. Agora, chegamos na divisão de frações. O que dá pra fazer? Dá pra multiplicar cruzado. Então, ó, multiplicando cruzado, eu gosto sempre de começar pela letra. Então, a gente tem T vezes 60, ou 60 vezes T. Como não dá pra fazer, a gente só repete, 60 vezes T. Igual, vamos pro outro lado, 300 vezes 75. Vamos fazer essa multiplicação, né? Repete o resto. Se a gente não vai trabalhar com o resto, a gente só repete. Aqui que a gente vai multiplicar, 300 vezes 75. Vai dar 22.500. Agora, o número que está junto com a letra vai passar para baixo, dividindo. Então, a gente repete todo o resto. E o 60 que estava multiplicando vai passar dividindo. E aí, a gente tem a nossa resposta final, que é 375. 375 o quê? Lembra que a gente estava trabalhando com a temperatura em Kelvin. Então, 375 Kelvin. Essa é a nossa temperatura final. Mas quanto será que dá isso, né, em Celsius? O exercício não pede, ó, ele pede em qual temperatura. Pronto, chegamos na temperatura em Kelvin. Acaba por aqui. Mas só para a gente, né, poder ter uma visualização de quanto que seria essa temperatura em graus Celsius, dá para a gente fazer o inverso do que a gente fez antes. Né? Se antes a gente teve que somar com 273 para chegar em Kelvin, agora, para chegar em Celsius, a gente pode só diminuir, pegar o valor em Kelvin e diminuir 273 para chegar no valor em graus Celsius. Então, o 375 que a gente chegou aqui, menos 273 da nossa fórmula, vai nos dar uma temperatura de 102 graus Celsius. Ou seja, de 27 graus, que era o gás, ele aumentou a temperatura para 102 graus Celsius. Olha o tanto que aqueceu esse gás. Mas só reforçando, gente. Ó, reforçando. Aqui na questão, ela não pede em nenhum momento para transformar a temperatura em Celsius. Se ela dissesse aqui em qual temperatura? Em graus Celsius, né? O gás ocupa aquela pressão, tudo bem. Daí aqui no final a gente era obrigada a fazer esse cálculo para transformar para Celsius. Mas como a questão não pediu nada,
ela deixou em aberto, só pediu a temperatura, a gente chegou na temperatura em Kelvin, pronto, essa é a nossa resposta e acabou. Certo? Aqui foi só uma curiosidade que a gente fez. Bom, esse foi um exemplo em que a gente usou as transformações, ó, aqui na letra A e na letra B a gente usou as transformações ali simplificadas, né, que a gente consegue simplificar a nossa equação geral. E aqui na letra C a gente usou a equação geral né, da maneira que deve ser. Só lembrando, aqui a gente procurou temperatura. Se a gente quiser, né, procurar pressão ou volume, a nossa variável vai ter em cima. O procedimento é da mesma forma. Multiplica o que dá para multiplicar. Quando não der para fazer mais nada, multiplica cruzado. E na multiplicação cruzada é que você vai saindo do lugar e chegando lá, certo? Espero que tenha ficado tudo numa boa compreensão e bons estudos.